Vamos dar continuidade à nossa playlist aí de orgânica. Começar a falar sobre funções orgânicas. Nós vamos começar pelos hidrocarbonetos, né, que é o básico, base para que a gente vai ver daqui para frente. Tem que saber, não tem outra opção. A nossa matéria é continuidade, não pode esquecer o que estudou e achar que vai começar do zero. Então, hoje a gente vai falar sobre hidrocarbonetos, começar a entender sobre a nomenclatura dos compostos, a base é o hidrocarboneto, ok? E aí eu vou dividir essa aula em 4 partes. Na última a gente resolve questões para ficar mais tranquilo. Então vamos começar. Vamos dar início aos estudos das funções orgânicas. Mas o que são as funções orgânicas? Vou te dar um exemplo. Você, até hoje, ou até começar a estudar química orgânica, achava que só existia um tipo de álcool. Era só o etanol. Ah, isso aqui é álcool. Álcool, 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 pronto. Mas existe só um álcool? Não, existem vários. Existem vários. Etanol, metanol, propanol, butanol e por aí vai. Então são compostos diferentes, mas que apresentam alguma semelhança, correto? Então a gente fala que essa semelhança entre eles formam a função orgânica. Né? Esses compostos eles formam uma função, compostos diferentes, mas que têm propriedades semelhantes. Beleza? O grupo funcional vai ser aquilo que caracteriza a função orgânica. Exemplo, eu falei o exemplo do álcool, né? Quando que a gente vai identificar que tem um álcool? Quando eu tiver um carbono saturado, o que é um carbono saturado? Só realiza as ligações simples ligado à hidroxila. Quando eu ver isso numa cadeia carbônica, eu vou saber que eu estou falando de um álcool. Tranquilo? Mas a gente não vai falar sobre álcool agora, a gente vai falar sobre depois. A gente vai começar a falar sobre os hidrocarbonetos. O próprio nome já entrega. Ó. Hidrocarbonetos são compostos formados somente por carbono e hidrogênio. Só carbono e hidrogênio, não pode ter mais nada. Beleza? Quais são as propriedades importantes sobre os hidrocarbonetos? Eles são apolares. A maior fonte de hidrocarbonetos são é o petróleo. Né? Então, o que você pensa? A água é uma substância polar. Quando tem derramamento de petróleo no mar, eles se misturam, o petróleo e a água? Não, por quê? Porque a gente já estudar mais para frente, mas a gente já viu isso também em matéria básica lá de química geral, que polar dissolve polar e apolar dissolve o que é apolar. Então, como a água é polar e o petróleo, formado principalmente por hidrocarboneto, é apolar, eles não se misturam. Certo? Então, quando você ficar na dúvida, você lembra disso aí. Ó. Não se mistura. Exemplo, o isooctano, o octano, o heptano, constituintes da gasolina, são derivados do petróleo. Se você for misturar com água, não mistura. Beleza? Então, como são substâncias apolares, são unidos por forças de Van der Waals. O que é essa força de Van der Waals? Aquela interação intermolecular de polo instantâneo, de polo induzido. Eu só não sei o que significa isso. Procura lá. Forças intermoleculares, é importante. Como essas forças são fracas, eles vão ter baixos pontos de fusão e baixos pontos de ebulição. Uma molécula está atraída com a outra por força de Van der Waals, que é uma atração mais fraca. Então, é fácil separá-las. Não precisa aquecer tanto. O ponto de fusão e ebulição vai ser baixo. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Como eu falei com vocês, é muito importante falar do petróleo. O petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Então, como que é feito a separação dos componentes do petróleo? O petróleo cru, ou seja, do jeito que ele é extraído lá, é colocado numa fornalha, onde é elevada a temperatura, e aí a gente vai ter as frações do petróleo. Né? O que são essas frações? São os produtos direto ali do petróleo. Como que acontece essa separação? Acontece por destilação fracionada. Ó, cada parte aqui vai liberar os seus produtos. Como os gases têm uma menor quantidade de carbono, vai ter menos força de Van der Waals lá, eles vão ter um ponto de ebulição menor. Então, eles vão ser o produto produzido lá em cima, mais temperaturas mais baixas, ok? Quanto maior for aumentando a quantidade de carbono, olha a gasolina, vai de 6 a 10. O querosene, de 11 a 12, né? Vai aumentando o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, esses produtos vão tendo aqui em camadas mais baixas, certo? Quando a quantidade de carbono é muito grande, igual aqui, ó, 18 a 25, eles vão para um outro forno para ser separados. Aqui todos com a grande quantidade de carbono, ou seja, a temperatura tem que ser muito alta. Então, como que são separados os subprodutos do petróleo? Através de destilação fracionada.
vai separando eles pelo quê? Pelo ponto de ebulição. Tranquilo. Não é? Porém, às vezes é cobrado a questão do craqueamento. O que é o craqueamento? Vão ser quando eu tiver moléculas grandes, vou colocar aqui, ó, moléculas grandes, e elas serão quebradas, craqueadas, em moléculas o quê? Pequenas. Não é isso? Eu posso pegar uma molécula lá de octano, octano você vai ver que significa que tem 8 carbonos, né? E ela vai ser quebrada em outros alcanos menores, com menos quantidade de carbono. Tranquilo? Então, quando falar como que os hidrocarbonetos do petróleo são separados? São separados por destilação fracionada, através do seu ponto de ebulição. Beleza. Mas o que o craqueamento faz? O craqueamento pega esses produtos com cadeias maiores e quebra eles em produtos menores. Não é isso? O craqueamento. Tranquilo, não tem nada a ver de crack de droga, não. Como que nós vamos nomear os compostos orgânicos? Nós nos baseamos nessa ideia aqui, ó. Prefixo, infixo e sufixo, para montar um nome, né? A parte inicial, parte do meio, parte final. O prefixo ele vai indicar para a gente a quantidade de carbonos. Então aqui tem as nomenclaturas. Tem que decorar, professor? Tem. Pelo menos as 10 aqui você tem. Esse outro aqui você pode ter uma ideia. Mas esse aqui tem que estar decorado. 1 carbono, MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 PENT, 6 EX, 7 EPT, 8 OCT, 9 e 10 DEC. Tem que estar na sua cabeça. MET, ET, PROP, BUT, EX, MET, ET, PROP, BUT, PENT, EX, EPT, OCT, DEC. Esse tem que estar na sua cabeça, não pode esquecer. Depois a gente usa o infixo, que é a parte do meio ali, que está relacionada entre as ligações entre o carbono. Se o carbono só tem ligações simples, ou seja, cadeia saturada, a gente vai usar o infixo AN. Né? Se tem uma ligação dupla, a gente usa o EN. Se tem uma ligação tripla, eu uso o IN. Uma coisa que a gente vai passar a ver é que a gente não usa número para indicar quantidade. Como assim, professor? Se eu tiver duas coisas iguais, vou colocar um 2 antes. Não. A gente vai usar o prefixo di. Se tiverem três coisas iguais, a gente vai usar o prefixo tri. Número vai indicar para a gente posição. Quantidade vai ser pelo di, tri, tetra e por aí vai. Tá bom? Então, se tiver duas duplas, di, em. Ó, o di significa 2 e o em significa ligação dupla. Se tiver duas triplas, di, in. Di 2, in, tripla. E se tiver uma dupla e uma tripla, n, in. Enin, que a gente fala. Muito raro, tá bom? Então, ó, primeiro eu vou olhar a quantidade de carbonos, depois eu vou olhar o tipo de ligação entre os carbonos e, por último, o sufixo indica a função. Nós vamos começar com o básico, que são os hidrocarbonetos, que vão terminar com o quê? Com O. Como que a gente aprende? Praticando, né? Olha esse exemplo aí, ó. Vamos colocar o nome dele. Primeira coisa, o prefixo. Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos, ET. Show! Infixo. Quantidade de ligação, tipo de ligação, melhor. O tipo de ligação. Entre os carbonos tem uma ligação dupla. Dupla eu uso o quê? Em. Isso aqui é um hidrocarboneto. Por que eu sei que é um hidrocarboneto? Só é formado de carbono e hidrogênio. Termina com O. Então o nome desse composto é eteno. Gostou, né? Tranquilo. Outro exemplo. Esse aí, ó. Quantos carbonos tem aqui agora? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, but. Qual é o tipo de ligação entre os carbonos? Só tem ligação simples, professor. Então, AN. Butan, hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio, finalzinho, ó, butano. Né? Butano era antigamente falado como gás de cozinha, mas hoje a maioria dos gás de cozinha nem usa mais butano. Mas você pode ter essa ideia. Falou de butano, você lembra do gás de cozinha. Falou de metano, metano é o que só tem um carbono, né? Vou até colocar aqui para vocês, ó. CH4. Um carbono, se só tem um carbono, só tem como ter ligação simples. MET, um carbono. AN, ligação simples. E ó, de hidrocarboneto. Esse metano é o gás natural veicular, o GNV, esses carros que tem aquela botija de gás, não é isso? Então, falou de metano, você vai lembrar do gás natural veicular, gás para carro, butano, gás de cozinha, octano, gasolina, né? E por aí vai. Todos eles derivados do petróleo. Dando continuidade aí, ó. E professor, isso aí é doidão, hein? É uma cadeia fechada, a gente já estudou sobre isso. Quantos carbonos tem nela? Tem 5 carbonos. Então, prefixo para 5 carbonos, pente. Tem uma ligação dupla. Então, coloca o quê? O em
hidrocarboneto O. Só que você não saberia a diferença entre a cadeia fechada e a cadeia aberta se você tivesse somente o nome. Então, por isso que em compostos fechados, a gente usa o prefixo ali, antes de tudo, ciclo. Ciclo de cadeia cíclica, não é isso? Então tá aí, ó. Ciclopenteno. Ciclo, cadeia fechada, pente, 5 carbonos, em ligação dupla e O, hidrocarboneto. Professor, mas aonde que eu ia colocar essa ligação dupla? Se só tem uma, aonde você colocasse aqui ia dar a mesma coisa. Depois a gente vai falar sobre isso. Entender o básico sobre o nome, né? É fácil. Mas vamos complicar? Vamos, com certeza. Mas já que você já pegou a ideia principal sobre os nomes aí, ó, vamos subdividir os hidrocarbonetos. O hidrocarboneto ele já é uma subdivisão da química orgânica. São compostos que apresentam carbono e hidrogênio. Só que dentro dele eu posso dividir. Falar que o hidrocarboneto é assim, assim ou assado. Ok? Quais são essas subdivisões? Vou até acrescentar uma coluna aqui que eu queria falar para vocês. Que são as fórmulas. Lembra quando você calculava a fórmula molecular lá? Contava carbono, hidrogênio, oxigênio? Nós deixamos você sofrer. Mas para o seu bem. Agora a gente vai te ensinar a fórmula. Vai que você não lembra da fórmula. Você sabe lá contar. Hidrocarbonetos. Acíclicos, o que quer dizer acíclicos? Que tem cadeia aberta, e cíclicos, que tem cadeia fechada. Então, os acíclicos podem ser alcanos, como que eu sempre falo para meus alunos lembrarem disso, decorar jamais. A de cadeia aberta e an significa o quê? Ligações simples. Alcenos, cadeia aberta, em quer dizer que tem ligação o quê? Dupla. E alcinos, que tem ligação tripla. Olha o in ali, indicando que tem ligação tripla. Alcadieno. O que significa o en? Ligação dupla. Di significa que são quantas? Duas, né? E o A de cadeia aberta. Então, cadeia aberta que apresenta duas ligações duplas. Viu que moleza? Cadeia fechada, cíclica. Ciclano. Si de cíclico, fechado, e an de ligações simples. Alcenos ou ciclenos, cadeia fechada com ligação dupla. E temos os aromáticos, que depois eu vou falar melhor para gente. Entendeu? Então, alcano, A aberta, an simples. Alceno, aberta, dupla. Alcino, aberta, tripla. O nome já entrega, não tem erro. Sobre a questão da fórmula. Antes da fórmula, vou te dar um exemplo. Ó, os mesmos da questão anterior. O que eu tenho aqui? Ó? Um composto de cadeia aberta que tem uma ligação dupla. Ah, professor, então isso aqui é um alceno. É isso aí. Cadeia aberta com a ligação dupla. Em. Esse aqui, ó, cadeia aberta, só ligação simples. Ah, então esse é um alcano. Beleza? Esse é o nome dele? Não. Esse é o grupo que ele pertence, a subdivisão dentro dos hidrocarbonetos. E esse aqui, ó. Esse aqui é cadeia fechada, professor. Mas tem uma ligação dupla. Isso aí. Então ele é um cicleno, ou um ciclo alceno. Show? O que é a questão da fórmula? A questão da fórmula é o seguinte, ó. Se você imaginar aqui o alcano, a fórmula deles vão ser CnH2n mais 2. O que significa isso? Para você saber a fórmula molecular, você olha a quantidade de carbonos. Então, aqui, ó, carbono tem 5, C5. A quantidade de hidrogênio vai ser o dobro mais 2. Você pode olhar aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho? 4. 1, 2, 3, 4. 3 mais 2 mais 2 mais 5 mais 3 dá 5 aqui mais 5 aqui. H, 10. Vê se a quantidade de hidrogênio não foi o dobro mais 2 da quantidade de carbono. Quantidade de carbono, 4. O dobro, 8 mais 2, 10. Viu? Sempre, professor, sempre. Sempre que você tiver um alcano, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro mais 2 que a quantidade de carbono. Isso por quê? Questão de ligação. É o que é necessário para completar as ligações e ficar tudo certinho. O alceno, ele vai ser só o dobro. CnH2n. Por que isso, professor? Porque uma ligação dupla, ela, vamos dizer assim, retira o quê? 2 hidrogênios. Então, ó, tirou mais 2, vai ser só o dobro. Olha aqui, ó, isso aqui é um alceno. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. C2. E quantos hidrogênios? 4. O dobro. Viu? Beleza. Se fosse tripla, opa, tem uma ligação dupla a mais do que a que já tinha dupla. Então, eu tiro 2. Então, vai ser CnH2n menos 2. O alcadieno, a mesma coisa. Porque em vez dele ter uma ligação tripla, ele tem duas duplas, que a gente já viu que é correspondente. Tranquilo? Ciclano, cadeia aberta, fechada, desculpa, só com ligações simples.
Então, quando a gente pensa em ligação simples, o que a gente pensa? O dobro mais 2, só que a cadeia é fechada. Ao fechar a cadeia, também desconta 2 hidrogênios. Então, ela vai ser o dobro somente. Né? E o ciclo alceno ou cicleno, além da cadeia fechada, tirou 2, tira mais 2 da ligação dupla. Então, vai ser o dobro menos 2. 2N menos 2. Entendeu? Então, a nossa ideia básica, que eu falo para os alunos, é essa aqui. Ó. Eu tenho uma cadeia enorme, quantidade de carbono e de hidrogênio. Eu conto os carbonos. O hidrogênio vai ser o dobro mais 2. Só que, se tiver alguma parte fechada, eu tiro 2 hidrogênios. Cada ligação π, eu tiro mais 2 hidrogênios. Entenderam? Pessoal, se tiver o oxigênio, o enxofre, não muda nada. Se tiver cloro, flúor, bromo e o iodo, esses são átomos terminais, fazem uma ligação. Aí eu tiro o hidrogênio. Se tiver 5 cloro, eu tiro 5 hidrogênio. Ele entrou no lugar do hidrogênio, ele substitui o hidrogênio. Entendeu? Se tiver nitrogênio, eu adiciono um hidrogênio. Porque o nitrogênio faz 3 ligações. Então eu vou precisar de um hidrogênio a mais do que como se, por exemplo, fosse com oxigênio. Ok? Então, se você quiser lembrar disso aí para facilitar o seu negócio, beleza. Lembra a fórmula geral. Hidrogênio é o dobro mais 2. Tranquilo. A cada ligação π, ou seja, uma dupla, eu tiro 2 hidrogênios, e se a cadeia tem uma parte fechada, eu tiro mais 2 hidrogênios. Tem duas partes fechadas, tiro 2 de cada. Tranquilo? Se tiver cloro, flúor, bromo e iodo, substitui o hidrogênio, ou seja, eu tenho que descontar esse hidrogênio. Se tiver nitrogênio, eu adiciono o hidrogênio. Sobre o aromático tem uma regra que fala o seguinte, a regra de Huckel. Como que eu vou saber se uma cadeia é aromática? A gente já viu um pouco lá no início, só que agora a gente está aprofundando o negócio. A gente tem que ver o quê? 4N mais 2 igual ao número de elétrons π. Que doideira, esse N tem que ser um número inteiro. Como assim, professor? Olha esse composto aqui, vamos ver se ele é ou não aromático. 4N mais 2 igual à quantidade de elétrons π. O que é elétrons π? Quantos elétrons eu tenho? π. Eu tenho duas ligações duplas. A gente sabe que na ligação dupla, uma é sigma, a outra é π. Então, duas ligações duplas, cada ligação são 2 elétrons, eu tenho 4 elétrons π. 2 aqui e 2 aqui. Beleza. Vou passar isso aqui para lá, ó, vai ficar menos 2. Vai ficar, no final das contas, 2 dividido por 4. Isso é igual ao quê? A meio. Deu um número inteiro? Não, não deu. Então, ele não é aromático. Ele é não aromático. Olha aqui o naftaleno. Naftaleno, vou colocar aqui, ó, 4N mais 2. Quantos elétrons π ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ligações π. Então, ele tem 10 elétrons π. Passa esse 2 para cá negativo, fica 8. Dividido por 4, o N vai ser igual a quanto? 2. Ó, número inteiro. Então, se o N for um número inteiro, ele é sim aromático. Se ele não tiver um número inteiro, aí não. Tranquilo? Professor, mas o negócio da fórmula lá, tem fórmula por aromático? Não, mas você pode descobrir através daquilo que eu falei para você. Olha aqui, ó, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos. E os hidrogênios? Não é alcano, não é acino, não posso usar nenhuma dessas. Mas eu posso usar o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações duplas e vamos dizer que tenho 2 ciclos, não é? Então, isso aqui, ó, o dobro mais 2 daria o quê? Daria 22. 5 ligação dupla, eu vou e tiro o quê? Eu tiro 10 elétrons, ficam 12. Mais 2 anéis fechados, tiro mais 4, 2 de cada um. Fica C10H8, que é a fórmula correta. Ó. Só esses aqui que pode não, que tem hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se você quiser conferir pela quantidade de ligações, você pode conferir. Vai dar certo também. Então, pessoal, é isso aí. A gente continua na próxima aula. Não para não, não desanima não. Qualquer coisa você volta aí e revê.